Oi, hoje eu vou falar sobre algo poderoso para melhorar a qualidade da terra que você usa para suas plantas, que é o carvão vegetal, que também muitas vezes é chamado de biochar, mas no fim das contas é o carvão da churrasqueira mesmo. Eu já te adianto que, ao contrário do que eles dizem por aí, carvão vegetal não é um adubo não, viu? Pois é, ainda assim ele é excelente para as plantas, é incrível por diversas características e eu vou te ensinar hoje a usar o carvão nas plantas. Em primeiro lugar, o que é o carvão vegetal? O carvão vegetal é o mesmo que a gente usa nas churrasqueiras aqui do Brasil. É esse carvão aqui desse jeito. Mas quando a gente usa com um melhorador de terra lá nas plantas, ele se chama biochar. É um nome mais chique, né? Já ouviram falar de biochar? Onde que ele se encaixa então? Essa é uma madeira crua. Ou então é mais parecido com a lenha que a gente usaria numa fogueira, por exemplo. Esse daqui é um carvão de churrasco, da forma que a gente usa na churrasqueira. Já nas plantas a gente tem que dar uma quebradinha nele, aliás, uma boa quebradinha nele. E aí a gente tem esse carvão aqui, que é o carvão em lascas, que é a forma que geralmente é utilizado nas plantas. O carvão, como é que ele é feito? Ele é feito quando você queima a lenha em uma situação controlada, não é queimar de qualquer jeito não. Você queima numa situação controlada lá num forno com praticamente nada de oxigênio e aí você tem uma queima incompleta e aí o carvão é formado. Então é diferente do carvão que é formado lá numa fogueira, por exemplo, não é a mesma coisa. Porque lá na fogueira, geralmente, você tem uma queima completa, parte incompleta, parte completa. O problema da queima completa é que aí ela forma uma grande quantidade de cinzas, que eu falei em outro vídeo, mas não tem nada a ver com o assunto que eu tô falando aqui hoje. Eu tô falando sobre carvão e não sobre cinzas. São coisas bem diferentes. Por isso que você tem que ficar até o final para saber as diferenças e não usar do mesmo jeito e vai dar errado, hein? Já viram uma carvoaria com aqueles tijolinhos à vista, assim, que parece um iglu? Então, é lá que é feita essa queima incompleta. E sabe quem foram os primeiros no mundo a usar o carvão na agricultura, nas plantações? Foram os indígenas da Amazônia, há cerca de 2.000 anos atrás, já faz muito tempo. Mas o que eles fazem? Eles pegavam os restos aí, no caso deles era o resto da fogueira mesmo, separavam o que era o carvão e aí colocavam lá onde eles iriam plantar coisas depois, mais pra frente. E aí isso criou o conceito da terra preta da Amazônia, que existe ainda em alguns locais desde aquela época. Como que é o carvão na realidade? Você olha o carvão, ele parece super sólido, mas ele não é super sólido, é cheio de ar aqui dentro. Porque na verdade ele é cheio de várias rachadurinhas, vários buraquinhos aqui dentro de um jeito assim que é absurdo. Mas esses buraquinhos eles são microscópicos, a olho nu você praticamente não vê nada deles. O carvão ele tende a ser mais alcalino, que é o contrário do ácido. Então tem uns cuidadinhos que você vai ter que tomar. E o carvão, por mais incrível que pareça, ele é matéria orgânica, ele tem muito carbono. Mas ele tem nutrientes aqui dentro, só que eles demoram muito para ser soltos aí para as plantas. Para vocês terem uma noção, tem estudo que fala aí que a vida média, a durabilidade média do carvão para se decompor numa terra é de mais ou menos 1.400 anos. É muito tempo para você esperar a sua plantinha receber esse nutriente, né? Eu acho que ninguém vive 1.400 anos, nem o CS Planner, que não vai durar tudo isso. Por isso, não considero ele um adubo. Quais são os efeitos na terra? Não fica triste não, mas por mais que muita gente fale na internet que o carvão é um adubo e que tem vários nutrientes, ele não é adubo não, e na prática ele não fornece nutriente nenhum. Mas ele ainda oferece muito, que nem eu vou te falar agora. Aliás, antes de eu falar sobre o que o carvão faz de verdade, não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo e também de clicar no botãozinho de se inscrever para se inscrever no canal Cultivando e também aproveita, clica no sininho ao lado para receber as notificações das próximas postagens que eu fizer assim que eu fizer. Tem uma coisa que é muito curiosa, né? Se você molha o carvão, você vai ver que ele
assim, seco sozinho, ele não absorve muita água. Geralmente a maior parte da água passa por ele. Mas quando a gente mistura lá com a terra ou com o substrato, geralmente a absorção aumenta de água. Esse substrato ele consegue reter mais água do que antes. Sabe aquela terra meio clarinha que você sabe que ela é meio pobre? Então, essa terra ela pode ser melhorada com o carvão vegetal porque você aumenta o teor de matéria orgânica dessa terra. E como o carvão demora muito para se decompor, ao contrário das outras matérias orgânicas, você tem essa matéria orgânica por muito mais tempo lá. Sabe aquela superfície que eu falei que é toda furadinha aqui em volta do carvão? Então, essa superfície, na verdade, ela é revestida por cargas negativas. Se você estudou química, você sabe que essas cargas negativas atraem aqueles íons que são positivos. Então, por exemplo, o potássio, ele tem carga positiva, ele vai lá, se gruda nesse carvão. O cálcio, o magnésio, eles também têm carga positiva, então eles também se grudam nesse carvão. Então, quando eles estão em excesso na terra, eles acabam se grudando lá e aí eles são soltos à medida que a planta vai precisando utilizar aqueles nutrientes. Isso daí se chama, na agricultura, de CTC, capacidade de troca de cátions. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas se vocês nunca ouviram falar, não importa muito. Mas o importante é vocês saberem que ele consegue reter os nutrientes e não desperdiçar. Vocês já ouviram falar de CTC? Se já ouviram, deixa um comentário pra mim aqui embaixo. E também, desperdiçar nunca é bom, né? Nutriente, então? Aliás, essa capacidade que o carvão tem de segurar certos elementos é uma característica bem conhecida já. Curiosamente, vocês já prestaram atenção que dentro daqueles filtros mais antigos, mas os mais modernos também, tem carvão lá dentro? É um carvão que chama carvão ativado, mas ele é um carvão e o fato dele segurar esses elementos aí, ele ajuda a fazer com que a água fique mais limpa. Curioso, né? E quando a gente coloca um pedaço de carvão dentro da geladeira, a gente tem o mesmo efeito, ele tira o cheiro. Cultivando também é cultura, né? O nitrogênio, quando ele está em excesso na terra, ele também é segurado pelo carvão por um fenômeno que se chama adsorção, que ele fica preso lá nos porinhos durante um tempo. Ou seja, o carvão em si, ele não dá nutrientes para a planta, ele não pega assim, eu vou entregar nutrientes para você. Não é isso que ele faz. Ele, na verdade, faz com que a planta consiga aproveitar melhor os nutrientes que já foram entregues para ela, sem desperdícios e com mais disponibilidade. Quando você adiciona o carvão em lascas dessa forma, você muda um pouquinho a estrutura da terra, você deixa ela de certa forma mais aerada. E aí você pode dizer que a água consegue entrar com mais facilidade nessa terra, sem ficar empoçada lá em cima. Nesse aspecto, a gente pode dizer de certa forma que ele melhora um pouco a drenagem, mas se você incluir um carvão em pó, por exemplo, aí a situação é um pouquinho diferente, ele já não vai ter o mesmo efeito. O carvão ele é um pouco alcalino, que é o contrário de ácido, ou seja, se a sua terra é um pouco ácida, ele tem lá um efeito meio parecido com a cal, mais ou menos, quando a gente aplica cal. Então ele ajudaria a regular um pouco essa acidez. Ao mesmo tempo, se você tem uma terra alcalina, você tem que tomar um certo cuidado com o uso dele. Por algum motivo, provavelmente por criar uns ambientes aí para essas bactérias, fungos e outros micro-organismos benéficos, tá? Não são os ruins. Geralmente ele consegue melhorar o ambiente para o desenvolvimento desses micro-organismos e a gente tem mais a presença deles quando a gente tem o carvão na terra. Gaspar, e o carvão, ele espanta insetos de verdade? Olha, geralmente ele vai espantar insetos mesmo se ele tiver muito cheiro de fumaça. E esse cheiro impregnado de fumaça dá uma espantada nos insetos. Mas esse cheiro de fumaça, geralmente ele tem alguns componentes que não são tão bons assim para a planta. Então, em geral, eu diria que não é o efeito que a gente vai esperar, não. Espantar inseto, não. Raras exceções, né? Então, na verdade, o carvão, ele não é adubo, não é inseticida e não é também um espantador de insetos. O que ele é um grande melhorador de solo, melhorador da terra, um condicionador de solo e melhora as características dessa terra onde você aplica ele.
Ele tem muito a oferecer para essa terra, principalmente se ela for meio arenosa. É a situação que ele mais dá efeito. Você deve ter pensado, será que carvão? Será que faz algum sentido? Você já deve ter usado carvão nas suas plantas e não sabe não, viu? Sabe por quê? Porque se você prestar bem atenção no substrato de várias plantas, inclusive de orquídeas, se você olhar bem nos substratos que vendem aí de orquídeas, ou então nos substratos de orquídeas que já vêm plantadas, você vai ver que tem carvão lá no meio também, no meio do substrato junto com outros materiais, que nem esse daqui tá com casca de pinos, mas ele também tem umas lasquinhas de carvão aqui no meio. Então, mesmo que você não saiba, provavelmente você já usou em alguma planta. Antes de eu te contar como é que você faz para usar nas suas plantas, aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos, amigas, familiares e todo mundo que gosta de cuidar de plantas lá no WhatsApp, nos grupos, nas suas redes sociais. E aliás, por falar em redes sociais, me segue lá no Instagram em @canalcultivando. Eu te espero por lá, hein? Então, como usar nas plantas? É só colocar o carvão assim? Não é assim não que se faz. Você tem esse carvão, que é o carvão da forma que ele vem lá para a churrasqueira, mas esse carvão ele tem que ser quebrado, ele tem que ser quebrado em lascas, não é nem em pó e nem uma tora desse jeito aqui, que não vai conseguir dar efeito nenhum. O ideal é você quebrar em lascas mais ou menos desse tamanho aqui que eu tenho aqui, ó. Se você tiver uma marreta lá, você pode fazer isso dentro de um pano velho e marretar lá mesmo. O excesso de pó não tem problema, às vezes, na verdade às vezes lá no fundo do saco sobra um pouquinho do carvão, ele sobra um pouquinho dessas lascas, você também pode aproveitar, tá? O pó ele tem lá seu uso, eu vou te falar também daqui a pouquinho. Às vezes você já encontra essas lascas de carvão para comprar numa loja, por exemplo, pronto, assim, desse jeito aqui. Ou você pode quebrar em casa mesmo. O pó do carvão, o único problema, ou melhor, é você usar lasca, assim. O pó do carvão, o problema é que ele não tem a mesma estrutura, ele não vai melhorar porosidade da sua terra. Ele vai dar uma estrutura diferente para a terra do seu vaso, para o seu substrato, ou então para sua terra lá no jardim, né? Então vamos lá, como que se faz para usar então? Uma vez que você já tem esse carvão todo quebradinho em lascas aqui, aí chegou a hora de você preparar a terra. Primeiro eu vou ensinar vocês a usar para preparar o substrato aí para o seu vaso. Então eu tenho aqui um pouco de substrato, olha. Deixa eu trazer aqui para cá. Acho que eu vou misturar aqui. O ideal é você misturar uma proporção, não é para plantar nenhuma planta direto aí no carvão não, tá? Olha, esse vaso aqui ele tem mais ou menos 1 litro de volume, então eu vou pegar aqui 1 litro de substrato, mais ou menos um pouquinho menos, né? E vou colocar aqui. O mais interessante é você misturar no substrato antes do plantio e não tentar misturar depois, que aí já tem as raízes, você não vai conseguir fazer uma distribuição legal. É interessante você misturar numa proporção de 5%. Então, 5% de 1 litro é mais ou menos 50 ml, que é mais ou menos o que eu tenho aqui nesse copinho aqui medidor. Então, eu vou pegar aqui mais ou menos 50 ml. E vou misturar. Você viu que é pouquinho? Olha, não é tanta coisa assim não. Ó, eu vou misturar aqui, coloquei aqui e agora é só misturar bem os dois materiais para que eles fiquem bem mescladinhos. E aí tá pronto, na verdade, é simples demais, né? E você usa para plantar normalmente aqui a sua planta dentro do seu vaso da sua escolha. Eu posso misturar mais? Você pode misturar mais carvão do que isso. Eu diria que até uns 20%. Não existe uma medida exata oficial ainda, porque as pesquisas ainda são iniciais. Mas de qualquer forma, me parece que passando aí de 20%, ou seja, uma em 5 partes, ele começa a prejudicar um pouquinho a maioria das plantas, viu? Então, toma um pouquinho de cuidado para não exagerar também.
Um outro uso é nos compostos orgânicos, na hora de você fazer a sua compostagem em casa, ou então depois que você comprou um composto orgânico na loja, e aí você leva esse adubo aí, esse adubo orgânico para casa. Nesses adubos você pode misturar um pouquinho do carvão também nele, de preferência alguns dias antes, porque aí ele vai pegar parte dos nutrientes e vai melhorar a absorção das plantas para esses nutrientes aí. Você aplicar o carvão também em lascas assim, ou então em pó na compostagem, também é uma opção legal. O pó nesse caso pode ser usado, tá? E direto na terra, como é que eu faço para usar? Bom, a melhor das alternativas é você fazer antes de plantar, no preparo da terra antes do plantio. O que você vai fazer? Você pega um pouco dessas lascas aqui, não tem uma medida exata também, você aplica assim, distribuindo em cima da terra. E aí você incorpora, você mistura lá com uma enxada, com a mão, da forma que você achar melhor, para misturar bem com a terra. E aí sim, depois que você plantou, depois de algum tempo, você vai ver os efeitos acontecendo para sua planta. Já para uma árvore frutífera, ou então uma árvore que já está plantada lá, é claro que você não vai arrancar a árvore para plantar de novo, né? De qualquer forma, o que você pode fazer, aí você pode usar o pó que você pegou aí, que ficou lá no fundo. Você pode peneirar esse pó e aplica lá em cima e rega bastante em seguida. Com o tempo, esse pozinho vai entrando lá dentro da terra e vai se misturando e vai melhorar pelo menos as características de absorção de nutrientes para as plantas e vai dar um efeito também legal. Mas misturar antes do plantio é sempre melhor o efeito. Para o substrato de orquídea, como é que se faz o uso dela? Geralmente, para a orquídea, você pode usar umas lascas desse tamanho aqui, ou você pode até usar umas lascas um pouquinho maiores do que essa, não tem problema. A grande questão é que o ideal é você misturar lá no substrato, lá na casca de pinos, ou então nos outros substratos que você vai usar, e fazer lá o seu substrato e plantar normalmente, não tem erro nenhum. O que você não pode fazer para as orquídeas é usar o pó nas orquídeas, porque o pó ele vai piorar a aeração nas raízes e a orquídea precisa de muito ar nas raízes. E de quanto em quanto tempo que eu tenho que reaplicar o carvão, Gaspar? É só no plantio mesmo, viu? Até porque se demora vários anos para se decompor, não faz sentido você ficar replicando várias vezes, que não vai fazer a menor diferença. Dúvidas? Eu posso usar aquele carvão que sobrou lá na churrasqueira, ficou lá no fundo da churrasqueira? Vamos supor que esse carvão estava lá, né? Não, você não deve usar. Por quê? Porque lá na churrasqueira você fez o quê? Provavelmente você fez um churrasco lá em cima com uma carne meio gordurosa que ficou pingando gordura e ficou caindo sal grosso lá em cima. Aí quando você aplicar nas suas plantas não vai prestar não, viu? E o da lareira, em geral, eu diria que eu também não recomendo, nem de lareira, nem de fogueira. Por quê? Porque o da lareira, muitas vezes ele vai ter bastante cinza misturada, tá? E essas cinzas, elas são mais perigosas, elas têm mais sais e também ela é muito mais alcalina, então o risco de você desequilibrar é muito maior. E o uso de cinzas eu ensinei em um outro vídeo, mas ele é uma dose muito menorzinha. Então, para não se arriscar, eu prefiro falar para não usar esses daí. Suas plantas podem acabar seriamente queimadas. E para suculentas, Gaspar, eu posso misturar no substrato de suculentas? Em geral, eu diria que não é muito recomendável, porque quando você mistura nesses substratos, o carvão ele faz com que a terra ela absorva mais água e fique retendo mais. E para suculentas, o ideal é que a terra fique meio sequinha entre uma rega e a outra. Então, a princípio, eu diria que não, viu? Se for usar em suculenta, só usa numa quantidade bem pequenininha, tá? E nas orquídeas, Gaspar, eu já vi bastante vídeo aí que fala para eu plantar só no carvão. Eu posso fazer isso? Você até pode plantar uma orquídea só no carvão, mas em geral eu diria que não é tão fácil, é muito difícil. Na realidade, lá no Japão, tem algumas regiões lá do Japão que plantam a orquídea só no carvão de bambu, se eu não me engano. E só que assim, quando você tenta fazer isso, você vê que o carvão sozinho ele seca muito rápido e em geral ele se torna um desafio para você cuidar da sua orquídea. Mas se você quiser tentar, né? Você já usou o carvão nas suas plantas? Se você já usou, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber.
Existem alguns poréns. A pesquisa com os carvões nas plantas é uma pesquisa assim que, apesar do uso já ser antigo, a pesquisa começou de uma forma meio recente. E como não tem tantas pesquisas assim, e algumas pesquisas mostraram que o carvão melhora bastante, outras pesquisas mostraram que em algumas doses, alguns tipos de carvão, porque existem vários tipos de carvão, vários tipos de plantas, né? Alguns tipos de carvão pioraram o desempenho quando usados em excesso nas plantas. Então o ideal é você sempre usar com cautela, usa pouco, sente como que a sua planta está reagindo e aí decide se você vai aumentar na próxima planta que você for fazer ou não. Vai saber, né? Portanto, o carvão ele pode ser um grande aliado para melhorar a qualidade da sua terra e do seu substrato, desde que você saiba usar e use com cautela. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Até a próxima!